você a sua Bíblia, em nome de Jesus, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, aí no finalzinho da sua Bíblia. O Senhor sempre tem algo para falar aos nossos corações. E eu espero que o seu coração esteja aberto para aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, que é um versículo pequeno, mas que diz muita coisa, que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Novamente, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Feche os seus olhos e a sua Bíblia em nome de Jesus. Nessa tarde eu orava para que o Senhor me desse uma palavra que fosse de encontro ao seu coração. E talvez você poderia estar agora no sofá da sua casa, no conforto do seu lar, mas você, como Maria, escolheu a boa parte, que é a presença de Deus. E a minha oração, e eu queria que você queria te convidar, melhor dizendo, que você fizesse a mesma oração. Senhor, que essa palavra não venha da Nicole, mas que seja o próprio Senhor falando ao meu coração. Que essa palavra me dê um norte, mude coisas na minha vida, para que o meu ano de 2024 seja muito mais abençoado. Você pode orar assim, em nome de Jesus? Senhor, eu me coloco na Tua presença nesse momento para Te agradecer. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite. Que alegria é termos saúde para cultuarmos ao Senhor. Obrigada porque a Sua presença já está aqui antes mesmo de nós chegarmos. Obrigada pelo período de louvor, por cada irmão e irmã que está aqui. Quero te convidar, continua conosco, Espírito Santo, toma minha vida, toma minha boca, as minhas palavras, que a partir de agora não seja eu, mas que o Senhor me encha de unção, de autoridade, de ousadia. Eu repreendo no nome santo e poderoso de Jesus todo e qualquer impedimento, que aquilo que o Senhor quer falar seja transmitido de forma clara, de forma suave aos nossos corações, e que não venhamos somente ouvir, Senhor, mas praticar a Tua palavra. Prepara o nosso coração e nos dê sabedoria e entendimento para entendermos e sairmos daqui ainda mais abençoados do que chegamos. É o que eu oro, peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Que o calor em nome de Jesus não tire a sua atenção, amém? Irmãos, ao pedir para o Senhor um direcionamento sobre o que pregar nessa noite, porque todas as vezes que eu sou convidada a ministrar uma palavra, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E normalmente o Espírito Santo sempre fala para mim e me direciona fazendo uma pergunta: o que você está precisando ouvir? Então, normalmente, quando eu trago uma palavra aqui, abrindo um particular meu para vocês, primeiro o Senhor tratou comigo na minha casa, me fez essa pergunta: o que você está precisando ouvir? E depois Ele desce o rolo e traz para mim aquilo que está no coração dEle. E Deus, há algum tempo, Ele tem me convidado a viver, a caminhar e a me mover, não baseada no que eu tenho visto, mas sim no que eu tenho crido. Eu terminei o ano de 2023 com um coração muito grato, com um coração explodindo de gratidão por tudo que Deus fez em 2023. Mas terminei o ano também com altas expectativas para 2024. E talvez que você que me escuta aqui, começou 2024 com baixas expectativas, talvez duvidando do que Deus pode fazer, talvez achando que 2024 vai ser só mais um ano. Mas o Senhor me traz aqui para te falar que 2024 vai ser o seu ano, que independentemente da forma que você começou, hoje o Senhor quer trazer uma nova ótica, uma nova visão sobre você. Eu comecei 2024 com o coração cheio de fé.
cheio de expectativa para viver o que Deus tem para mim, para minha família, para nossa igreja. Comecei o ano com a certeza de que esse ano eu quero me mover, eu quero caminhar, eu quero viver. Não com os meus olhos fixos no que eu posso ver, não, mas com os meus olhos fixos no que eu creio. Deus, Ele quer que nós sejamos exatamente assim. Ele quer que nós caminhamos, não olhando para o que os nossos olhos conseguem enxergar, mas olhando para o que a nossa fé nos faz enxergar. É fácil? Não. Andar pela fé, se mover pelo que você crê e não pelo que você vê, é difícil. É difícil você caminhar crendo em algo quando tudo ao seu redor diz o oposto. É difícil você se mover, dar passos de fé, quando a sua realidade diz o contrário, que é melhor você parar e desistir. Ter fé e se mover pela fé exige de nós basicamente 3 coisas. Além da fé, confiança e coragem. Diariamente nós temos que conviver com o que os nossos olhos veem contra o que a fé nos faz acreditar. E é uma guerra porque todos os dias nós vivemos essa batalha entre o que vemos e o que cremos. Uma guerra entre o que os meus olhos veem, entre o que os meus ouvidos escutam e entre o que a minha fé aponta. Quem vive por vista nem sempre alcança o que os olhos veem. Mas porém as pessoas que vivem pela fé, elas possuem o que acreditam. Talvez você começou 2024 andando por vista, olhando para a situação como ela é, colocando seus olhos nos seus problemas e não em Jesus, colocando seus olhos nas dificuldades, olhando com os olhos carnais e não espirituais. Entenda nessa noite que se eu vivo por aquilo que os meus olhos estão vendo, nem sempre eu vou alcançar o que os meus olhos estão vendo. Mas se eu vivo pela fé, eu alcanço coisas sobrenaturais. Viver por aquilo que vemos é difícil, é complicado, porque muitas das vezes a sua fé aponta para a salvação do seu familiar, mas a sua vista te faz enxergar ele cada vez mais longe de Jesus. Viver pela fé é difícil, porque às vezes a fé te aponta para uma cura, mas os seus olhos insistem em ver um diagnóstico que não tem cura. A questão é que a nossa vista, ela é limitada. Aquilo que eu e você enxergamos é limitado, nós só conseguimos ver literalmente um palmo da nossa vista. Agora, quando nós nos deixamos ver com os olhos da fé, quando nós nos permitimos olhar para a situação com os olhos da fé, a nossa vista, os nossos olhos se tornam ilimitados. Porque quem anda pelo que vê, vive o natural. Mas quem anda pelo que crê, vive o sobrenatural. Quem anda pelo que vê, vai viver o resto da vida, numa vida limitada, numa vida tacanha. Mas quem anda pelo que crê, vive uma vida ampla e milagrosa. Quem anda pelo que vê, vive constantemente na zona de conforto, na mesmice de sempre. Não muda de nível, não muda de vida, não muda de expectativa. Mas quem anda pelo que crê, vive constantemente novos milagres. E talvez você entrou aqui mudando, ou melhor, vendo uma ótica que Deus quer mudar. Hoje Deus nos traz aqui para mudar a nossa visão, a nossa perspectiva. Como eu te disse, talvez você chegou aqui com baixas expectativas para 2024. Talvez porque você tem olhado para tudo e para todos
com os seus olhos carnais. Talvez porque você tem olhado para essa situação com os seus olhos físicos. E talvez você não consiga enxergar chance de mudança, chance de Deus fazer uma reviravolta em qual área for. Porque você está tão vidrado, tão fixado na situação, no tamanho do problema, que você não consegue crer no agir de Deus. Talvez você não consiga enxergar a provisão de Deus, porque os seus olhos estão atentos somente à falta, somente ao desemprego, à escassez, às contas, às dívidas, à sua conta bancária. E está se esquecendo do tamanho do Deus provedor que você serve. Talvez você não consiga vislumbrar a restauração do seu casamento, porque os seus olhos estão olhando só para a real situação do seu marido, dos seus filhos. E você não está olhando com olhos espirituais, pelo contrário, você não vê saída, porque você está olhando com os seus olhos carnais. Talvez você não consiga acreditar numa cura divina, porque os seus olhos ficaram fixos naquele dia, naquela cena, que te disseram que essa enfermidade não tem cura. E talvez a sua vida não tenha andado, porque você está insistindo em andar por aquilo que você vê e não pelo que você crê. Talvez, comparado 2023, 2022, você fala: Nicole, minha vida não mudou. O problema está em Deus? Não. Muitas das vezes o problema está em nós, que queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, que queremos andar de acordo com o que vemos e não pela fé. Talvez, conforme eu vou te falando, você está percebendo que realmente andar pela razão, andar pelo que os seus olhos veem, não tem te levado a lugar algum. E realmente, enquanto você não virar a chave, enquanto você viver se baseando na situação, no problema, e apenas no que você vê e no que você consegue enxergar, realmente, você não chegará a lugar nenhum. Quer um exemplo? O povo de Israel. O povo de Israel, ao sair do Egito e ir rumo à terra prometida, eles estavam tão compenetrados no deserto, eles estavam tão compenetrados no que tinha no Egito e no que eles não tinham no deserto, que a Bíblia diz que eles não chegam a lugar nenhum. Em Êxodo capítulo 16, versículo 3, e não precisamos ler, eu vou resumir para você. Arão e Moisés estão liderando uma multidão de cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. E nesse versículo, essas pessoas chegam até neles e começam a reclamar. E não somente a reclamar, começam a atacar na cara de Moisés. Moisés, lá no Egito nós tínhamos pão. Lá no Egito nós tínhamos carne. E aqui no deserto nós não temos nada. A Bíblia diz que toda a comunidade murmurou. E como eu te disse, essa comunidade englobava cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Pessoas nas quais eram escravas. E agora estavam livres. Livres da escravidão, mas não da incredulidade. Pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, que viram milagres, mas ainda eram incrédulas. Pessoas que saíram de uma terra de sofrimento para ir para uma terra prometida, mas que com tanta incredulidade, a Bíblia diz que dessas 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida. Os demais morreram no meio do deserto. Eles só andavam pelo que viam e por isso não conseguiram chegar a lugar algum. A vista deles só via o deserto. A vista humana só via areia, mas a vista pelos olhos da fé, eles deveriam contemplar a terra prometida que os aguardava. Enquanto nós insistirmos em andarmos pelo que vemos,
nós não viveremos a promessa e o sobrenatural de Deus. Enquanto você quebrar a cara, querer as coisas do seu jeito, da sua forma, de acordo com o que você vê, você não vai viver plenamente as promessas de Deus. 2 milhões de pessoas e apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas 2 conseguiram olhar para aquele deserto e não ver um deserto, ver um processo para chegar na terra prometida. Como os nossos olhos precisam estar fixos na coisa certa, fixos na promessa, fixos naquilo que Deus prometeu. Porque enquanto eu e você não sairmos da nossa zona de conforto, não sairmos e darmos passos de fé, não sairmos do nosso comodismo, eu sinto te dizer, mas Deus não vai fazer tudo por você. Muitas coisas precisam do seu primeiro passo. Aquela mulher só foi curada porque ela foi de encontro a Jesus. Alguns sonhos, alguns projetos da sua vida vai entrar ano, sair ano e não vão se realizar porque Deus quis, não, mas porque você não andou pela fé. Aquele povo fica 40 anos andando em círculo porque eles escolheram andar pela vista, andar pelos seus olhos humanos e não pelos olhos da fé. Aquele povo perde tempo no deserto porque preferiram andar olhando para trás, andar olhando para o Egito, do que focar no que estava por vir. E talvez 2023 foi um ano difícil para você. Talvez foi um ano que você passou por momentos difíceis. Mas o Senhor me traz aqui para te falar, não olhe para trás, olhe para o novo de Deus para você. Tira os seus olhos daquilo que passou e foca naquilo que está por vir. Não escolha a murmuração, escolha a determinação. Determine, esse ano eu vou andar pela fé. Esse ano eu vou ser uma mulher ousada. Eu vou ser um homem ousado, não mais dominado pelo medo, pela insegurança, não. Dominado pela ousadia e coragem do Senhor. Porque a fé, ela dispensa o medo, a insegurança, a dúvida. Os grandes homens na Bíblia que andaram pela fé, citados num dos capítulos mais lindos que está em Hebreus 11. Alguns, Abel, Enoque, Noé, Jacó, José, Moisés, Abraão, Isaque, foram homens que se moveram pela fé. Homens que não deram espaço para dúvida, que não deram espaço para incredulidade, sabe por quê? Porque fé e dúvida não andam juntos. Ou eu duvido, ou eu acredito. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu ando pela fé, ou eu ando pelo que eu vejo. A Bíblia diz em João capítulo 20, se você puder abrir comigo, por favor. João capítulo 20, versículo 24. A Bíblia vai dizer de um homem muito conhecido justamente pela sua falta de fé. E que triste alguém ser conhecido pela sua falta de fé. Em Hebreus 11, vai citar homens cheios de fé, mas não cita esse. O nome de Tomé não está na galeria da fé, porque ele foi um homem incrédulo. O versículo 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. O que Tomé tinha que mais ter era fé, diante de tudo que ele já tinha visto Jesus fazer, porque ele caminhava com Jesus. A Bíblia diz, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles, com os outros discípulos, quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, Tomé, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos. Se eu não vir, Tomé precisava ver.
e não puser o meu dedo no seu lado, Tomé precisava tocar, de maneira nenhuma crerei. Olha que incredulidade. Versículo 26. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. E aqui tem uma curiosidade muito importante. Estando as portas trancadas, Jesus chegou. Jesus já chegou chegando. Colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé. Jesus, sabedor da incredulidade de Tomé, ele vai diretamente em Tomé. Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E versículo 29. Jesus vai falar de mim, de você e de Tomé. A primeira parte diz sobre Tomé: porque me viste, creste? E a segunda sobre mim e você: bem-aventurados que não viram e creram. Se você está aqui nessa noite é porque você faz parte desse time. Talvez você, ou melhor, talvez não, com certeza, você nunca viu Jesus como Tomé viu, mas você crê que Ele existe. Talvez você ainda essa semana foi questionado pelo diabo: mas será que Ele existe mesmo? Parece que Ele te abandonou, parece que Ele abandonou a sua família. O Senhor me traz aqui para te falar: além de existir, eu vou mudar a sua história. Além de existir, eu tenho poder para mudar a sua história. Jesus olha para Tomé, não pasmo, porque Jesus já conhecia, mas talvez Jesus olhe e fala: você creu porque me viu? Você precisou tocar em mim para crer, Tomé? Bem-aventurados, felizes, são aqueles que, como nós nessa noite, não vimos, mas cremos. Jesus aparece a Tomé, vai diretamente a ele e fala: Tomé, homem de pouca fé, eu vou te ajudar a acreditar. Pode pôr a mão, pode ver o meu lado rasgado, a minha mão rasgada. E Tomé acredita, mas para isso ele precisou ver e tocar. A questão é que às vezes nós criticamos Tomé, criticamos Pedro, criticamos Judas. E uma vez eu preguei sobre, às vezes, agirmos como Judas e agirmos como Pedro. Mas não diferente deles, muitas das vezes agimos como Tomé. Só conseguimos crer no que os nossos olhos veem. De forma contrária, nós não conseguimos acreditar. Só conseguimos acreditar naquilo que as nossas mãos tocam. Só conseguimos acreditar se Deus nos der um sinal, se Deus nos der uma palavra muito clara e a gente acredita. Hoje Deus me traz aqui para te falar: chega de ser Tomé. Se até hoje você tem agido como Tomé, chega. Comece a olhar para o seu sonho, comece a olhar para o seu casamento, comece a olhar para os seus filhos, para o seu problema, e dizer: eu não preciso ver, eu preciso crer. Comece a olhar para tudo isso, sabedor que existe um Deus que está trabalhando em prol e em favor dessa situação. Hoje o Senhor nos traz aqui para nos convidar. Vamos acreditar nele, sem duvidar. É isso que a fé é. Acreditar sem duvidar. Acreditar que se Deus falou, se Deus prometeu, não importa o tempo que passe, Ele vai cumprir. Deus carinhosamente nos traz nessa noite para trocar a nossa ótica, para redirecionar o nosso olhar para o foco certo e para nos fazer passar a enxergar com os olhos da fé. A fé é a certeza, não é a dúvida. A fé é a certeza que se eu ainda não comprei aquele apartamento, aquela casa que eu tanto quero, um dia ela será minha. A fé é a certeza que se eu ainda não comprei aquele carro que eu tanto sonho, pesquiso, um dia, em nome de Jesus, ele será meu.
A fé é a certeza de que se ainda não tenho minha família adorando a Deus comigo, um dia ela vai estar aqui. O Senhor nos convida hoje a começar a materializar no mundo espiritual o que ainda é impossível no mundo carnal. Talvez quem não tem fé é difícil entender isso. É difícil entender esse convite, porque muitas coisas já foram liberadas no céu, só faltam ser materializadas na terra. E hoje o Senhor nos convida a se enxergar, a nos enxergarmos dentro dessa situação, sobre uma outra ótica. Não mais como perdedor, não mais como alguém esquecido e abandonado, mas crendo que essa situação vai ser para que Deus honre você e a sua família. Um exemplo disso é Davi. Davi, quando vai lutar contra o gigante, ele entrega tudo de si, tendo certeza e pela fé que ele já era casado com a filha do rei. Davi não vai na dúvida. Davi, pequeno demais, ele escuta quais eram as recompensas. E ele vai enfrentar Golias com a certeza, já se enxergando rico, porque a recompensa era riqueza, a recompensa era não pagar imposto e ser casado com a filha do rei. Então Davi, ele vai enfrentar o gigante, não com aquela visão mesquinha, pequena, não. Davi já vai enfrentar o gigante com a certeza que a filha do rei seria sua esposa. Ele já se olhava não como aquele Davi esquecido, insignificante e abandonado, não. Davi já se via como rei, como alguém, parte da família do rei. E o Senhor nos convida a se enxergar assim, a nos enxergar como a bênção já fosse nossa, como a bênção já estivesse mais perto do que nós imaginamos. Porque basta uma palavra, um estalar de dedos, e Deus pode ainda essa semana mudar a sua situação. Pode, no estalar de dedos, domingo que vem, nossos pastores, se Deus quiser, estar aqui contando seu testemunho. A questão é, comece a enxergar a situação com fé. Chega de enxergar a situação com pessimismo. Chega de viver pessimista. Não vai dar certo. Se der, eu vou comprar. Se não der, tudo bem. Se der, um dia eu vou ter minha casa própria. Se não, eu vou passar o resto da vida pagando aluguel. Se der, um dia eu compro o meu carro. Se não, chega. O Senhor me traz aqui para te falar, muda a sua visão. Bênçãos estão retidas, talvez por falta de fé. Deus quer liberar bênçãos, mas muitas das vezes nós não acreditamos que Ele tem poder para liberar. Mas Nicole, essa bênção é grande demais. É difícil demais. Eu não tenho condições. Deus me traz aqui para te falar que Ele é especialista em transformar cenários desfavoráveis em ótimas oportunidades para te favorecer. Ele só precisa da sua fé. O poder, Ele já tem. Ele só precisa que você acredite. Porque, como eu disse, muitas bênçãos, muitos milagres estão retidos no céu, pois não acreditamos que essas bênçãos podem se materializar na terra. Você só vai viver da parte de Deus o que você acredita que Ele pode fazer e pode te dar. Talvez, se você não lembrar tudo que eu estou pregando, guarde isso no seu coração. Algumas bênçãos Deus só vai liberar na sua vida quando você acreditar. E outras você talvez nunca vai viver porque não acredita. Esses dias eu estava falando do meu chefe. Meu chefe, ele é podre de rico, ele tem muito dinheiro. E esses dias ele estava falando que ele soube aproveitar as oportunidades da vida. Ele não cita o nome de Deus, mas ele nasceu na Brasilândia, no meio da favela, numa situação muito pobre. E hoje ele é CFO de uma empresa canadense, que é onde eu trabalho. E ele falou que outras pessoas tiveram a mesma vida que ele, mas ele escolheu fazer diferente.
Outras pessoas tiveram a mesma oportunidade que ele, mas ele escolheu aproveitar a oportunidade. Talvez tem portas que Deus está abrindo na sua vida e você não está entrando por medo. Você não está entrando por se achar incapaz demais. Você vai desperdiçar talvez oportunidades que nunca mais vão voltar, porque você sentiu medo. E voltando para Davi, talvez se o medo dele falasse mais alto do que a sua fé, talvez nós jamais estaríamos aqui falando sobre ele. Quantos homens foram desafiados a enfrentar Golias e não aceitaram? E nós não sabemos sequer nem os seus nomes. Agora Davi, além de aceitar, ele foi com fé. Aproveite as oportunidades que Deus colocar no seu caminho. Aproveite as portas que Ele abrir. Vai com fé, vai com medo, mas vai. Vai com medo, mas vai. Só não deixe o medo ser maior do que a sua fé. Guarde isso no seu coração. Você vai viver da parte de Deus algumas coisas que você só vai viver, melhor dizendo, porque você vai acreditar. E algumas outras coisas Deus está esperando só você ter fé para receber. Se para você o que você tem hoje está bom, se para você o que você tem, a sua casa, o seu cargo, o seu salário está bom, tudo bem. Lembre-se, o bom é inimigo do ótimo. Tem pessoas que são acomodadas e se esquecem do tamanho do Deus que elas servem. Tem pessoas que passam o resto da sua vida acomodadas, mas Deus quer trazer para nós um novo nível, novos resultados, resultados sobrenaturais. Deus hoje chama pessoas que não estão acomodadas, e isso eu falo em todas as áreas, mas principalmente na sua vida espiritual, ministerial. Tem dons que Deus só vai liberar para você quando você perder o medo de se deixar ser usado por Ele. Tem dons que Deus quer distribuir para você, mas Ele não está conseguindo porque você está deixando o medo falar mais alto. Essa semana eu vi um negocinho no Instagram que dizia assim: estou te esperando quando você sair da sua zona de conforto, assinado seu chamado. Seu chamado, talvez, em 2024, está só esperando você tomar um posicionamento. Não de medo, mas de fé. Um posicionamento chega. Chega de talvez subir nesse altar e ter medo. Medo de ser usado no louvor, medo de ser usado no diaconato, medo de ser usado no ministério infantil. Essa palavra não é somente para bênçãos financeiras, é para a sua vida espiritual e ministerial também. Tem dons que Deus quer entregar para você, que Ele só vai entregar quando você disser, eis-me aqui. Enquanto você não mostrar disponibilidade para o Senhor, Ele não vai poder te usar, porque Deus, Ele é educado. Ele usa pessoas que querem ser usadas. Não desperdice as oportunidades que Deus vai te dar. Não desperdice as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho. Que talvez para você vai ser para sua vergonha, não é. Vai ser para que Ele te honre no meio dessa situação. Mas para isso Ele precisa que você acredite. Que você comece a ser alguém visionário. Alguém que sonha, alguém que é ousado. Ele precisa que você decida nessa noite: eu vou olhar para 2024 com um olhar de fé. Vou acreditar no Deus que eu sirvo e no que Ele pode fazer. Ainda que tudo diga ao contrário. Abraão, diferente de Tomé, foi um homem cheio de fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, se a Aline puder colocar para nós, por favor. Romanos 4:18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso, pela sua fé, pela sua esperança, ele se tornou o pai de muitas nações. Pode deixar aí, por favor.
Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não tinha motivos para ele ter fé e esperança. Em outras versões, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu e acreditou. Abraão, diferente de Tomé, que tinha motivos suficientes para crer em Jesus. Tomé já tinha visto Jesus ressuscitar mortos, curar cegos, leprosos, coxos. Abraão não viu nenhum milagre aparente, não tinha motivos. Sua esposa e ele eram idosos, não tinham mais vigor, era impossível. E a Bíblia diz e deixa claro que mesmo não tendo motivos, mesmo com a situação apontando o oposto, Abraão teve fé. Hoje o Senhor pergunta para mim e para você, quem nós somos? Abraão ou Tomé? Você tem vivido baseado no que você vê ou no que você crê? Abraão experimentou uma fé que provoca resultados milagrosos. Abraão primeiro crê, depois vê. Não é que Abraão fez como Tomé, que primeiro precisou ver para crer. Não. Abraão primeiro crê para ver. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos e vivamos. É assim que o Senhor quer que eu e você venhamos nos comportar diante das situações da vida. Ainda que tudo diga ao contrário, ainda que você tenha motivos para não acreditar, o Senhor quer que você creia na promessa. O Senhor te convida a olhar com os olhos da fé, não com os olhos do medo. O Senhor te convida a olhar para essa enfermidade, para o seu casamento, para o seu filho, não duvidando, mas crendo. Mesmo que você não tenha nenhum motivo para crer. Isso que é fé. É essa fé que provoca milagres. A fé que te faz crer depois que vê, é uma fé simples demais. Hoje o Senhor nos convida a subir de nível, a viver uma fé que vai nos exigir ousadia, que vai nos exigir coragem, que vai nos exigir primeiro pôr o pé, para depois Deus colocar o chão. Uma fé que vai nos exigir, talvez, olhar para a situação e aparentemente não ver nada, mas olhar já crendo que dali sai um grande milagre. É tomar posse de verdade. É cantar os louvores que nós cantamos de verdade, crendo mesmo. Eu amava um louvor que dizia, é bem antigo, mas que dizia, nasci para vencer. Eu amava esse louvor e eu cantava com todo o meu coração. Porque quando a gente tem convicção de quem nós somos em Jesus, de quem nós somos nele, no Deus que servimos, que muitas das vezes cantamos, mas na hora que ele nos testa, nós duvidamos. Que muitas das vezes no domingo, estamos aqui cantando que ele é poderoso, mas chega na semana e esquecemos do seu poder. O Senhor quer que nós acreditamos nele, independentemente da situação. O Senhor te convida a subir essa fé. Não uma fé monótona, não uma fé de Tomé, mas uma fé de Abraão. Eu te garanto que Abraão foi muito mais longe do que Tomé. Abraão alcançou muito mais coisas do que Tomé. Abraão vivenciou muito mais do que Tomé. Abraão não olhou para Sara, não olhou para o seu próprio vigor, não olhou para as situações, não olhou para os diagnósticos, ele olhou para Deus. E aonde o seu olhar tem olhado, se é que eu posso assim dizer? Aonde os seus olhos estão fixos? Aonde você tem depositado a sua fé? Nas situações? Nas pessoas? Que engano nosso é confiar nas situações e nas pessoas. Hoje Deus nos convida para um passo maior, para uma fé que talvez, em nome de Jesus, melhor dizendo, em dezembro de 2024, nós possamos subir nesse altar e contar testemunhos
que pela nossa fé antiga não seríamos capazes de viver, mas pela fé vivemos o sobrenatural de Deus. Deus te convida a viver uma fé sobrenatural, a viver um ano diferente, talvez de 2023 e de todos os seus últimos anos. Que você ficou feliz com pouco, quando Deus tinha muito. Que você ficou feliz com básico, sendo que Deus tinha um ótimo. A fé, ela nos precisa tirar da zona de conforto. A fé precisa provocar em nós um desejo maior, de ser abençoado, de abençoar. Eu tenho orado por isso. Senhor, eu quero ser tão abençoada ao ponto de abençoar. A fé tem que nos fazer entender o que a Bíblia diz, que os filhos de Deus são abençoados, que existe para nós bênçãos, não somente para o ímpio. Davi falou, enquanto eu olhava para a prosperidade do ímpio, eu me corrompia, sem entender que para os filhos de Deus há uma prosperidade muito maior. E talvez você fala, nossa, mas tal fulano não tem fé e é abençoado. Calma, pratique a sua. Deus pode te abençoar muito mais. Talvez você olhe e fale, a pessoa só vem aqui e conta testemunho, por que eu não? Como está a sua fé? Qual é o nível da sua fé? Como está o seu contentamento? Talvez você está se contentando com pouco, quando Deus tem um muito para você. Talvez, mulher, como está a sua fé? Mulher, você é a base da sua família. Eu cresci vendo uma mulher cheia de fé na minha casa. Eu cresci e por isso eu aprendi a ser uma mulher cheia de fé. Eu cresci vendo um homem cheio de fé na minha casa. E o ambiente da minha casa sempre foi cheio de fé, porque eu cresci com pessoas cheias de fé. Seus filhos estão vendo em você pessoas pessimistas? Pessoas negativas? Pessoas medrosas? Ou pessoas corajosas? Seus filhos estão vendo em você pessoas que têm fé ou pessoas que têm medo? Estão vendo em você, e isso, a sua falta de fé vai refletir na sua família. Estão vendo em você uma mulher medrosa, covarde, ou uma mulher como Provérbios 31, corajosa, que se posiciona em ousadia? O Senhor nos convida a dar passos de fé. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus e fechasse os seus olhos. Pode apagar a luz, por favor? Eu queria que agora você tivesse um momento, você e Deus. Você não vai precisar falar para ninguém como você chegou aqui em relação à sua fé. Porque você e Deus sabem o nível da sua fé. Se nós fôssemos medir aqui, e o máximo fosse 0, o máximo fosse 100, perdão, e o mínimo fosse 0, qual é o nível da sua fé? O quanto você tem acreditado, e não somente cantado, mas acreditado no Deus que você serve. Com certeza não foi por falta de demonstrar o seu poder. Porque se você retomar aí, por muitas vezes Deus mostrou que era com você. Por muitas vezes Deus mostrou que Ele era fiel, que Ele é provedor. Mas talvez as circunstâncias te fizeram esquecer do Deus que você serve. Talvez um diagnóstico que você recebeu, talvez uma porta de emprego que você criou muita expectativa e deu erro, te frustrou, te fez ser alguém que era tanto cheio de fé, ser alguém tão abatido. Hoje o Senhor te convida para um novo nível, te convida a dar passos maiores, te convida a querer entrar em lugares que você nunca acessou, sentar em mesas que talvez você se achava pequeno demais. Hoje Ele te diz, eu vou com você, eu vou entrar nessa sala, eu vou sentar nessa mesa com você, eu vou ser com você quando você abrir a sua boca, mas Ele precisa do seu posicionamento. E eu queria te convidar a trocar hoje toda e qualquer incredulidade por fé, a passar a enxergar o seu ano de 2024 muito diferente, não mais com pessimismo, não mais com palavras de baixa expectativa, palavras de frustração, não.
te convido a olhar para esse ano com a oportunidade de ser o melhor ano da sua vida e da sua família. Deus está pronto para te abençoar, mas entenda, Ele está aguardando você se posicionar. Tem lugares que Ele quer te levar, tem cadeiras que Ele quer te sentar, mas você precisa acreditar que Deus vai com você e que Deus é com você. José não tem medo. Quando o faraó chama ele não tem medo, ele tem fé. Eu vou, eu aceito. Moisés, a princípio, se duvidou de quem ele era, mas ele aceitou. Tem pessoas aqui me ouvindo que Deus está colocando coisas e oportunidades na sua vida e que por medo você não está aceitando. Eu repreendo esse medo em nome de Jesus. Seja comprar uma casa, seja comprar um carro, aceitar um emprego, aceitar um cargo, eu não sei. Mas hoje o Senhor te pede, me dê a sua incredulidade, que eu te dou fé. Eu encho o seu coração de fé para que 2024 seja o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua família. Eu quero rapidamente te convidar. Você que quer deixar sua incredulidade, você que quer viver esse novo tempo de ousadia, de fé, vem aqui na frente rapidamente. E você vai vir dando passos de fé, deixando no altar a sua incredulidade, deixando o seu medo. Pode colocar um nome, Senhor, eu vou deixar nesse altar a minha incredulidade em relação a uma porta de emprego. Eu vou deixar nesse altar porque ainda essa semana eu falei que meu marido não tinha mais jeito. E hoje eu creio ele tem jeito sim. Ainda essa semana, Senhor, eu falei que o meu filho não tinha mais jeito. Hoje eu passo a enxergar pelos olhos da fé. Entrego essa situação no seu altar e declaro, meu filho tem jeito sim. Hoje o Senhor te convida a dar novos passos. Chega! Talvez você está 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, com a mesma fé de sempre, com uma fé pequena, se esquecendo que você serve um Deus grande, se esquecendo que você serve um Deus que pode te colocar onde você nunca imaginou, que pode abrir portas que você nunca imaginou. Não precisa falar para mim, querido, fala para o Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero viver o novo, mas me ajude a acreditar. Tira os meus olhos, Senhor, das coisas que são terrenas. Me faça enxergar aquilo que é espiritual. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que até hoje foram dominadas pela incredulidade. Pessoas que até hoje foram dominadas pelo medo, pela insegurança. Pessoas que talvez se culpam porque um dia desperdiçaram uma oportunidade porque tiveram medo. Hoje eu profetizo fé, Senhor. Eu profetizo que diagnóstico nenhum terá poder sobre a fé dessas pessoas. Eu profetizo que porta fechada alguma terá poder na fé dessas pessoas. Eu profetizo que 2024 será o melhor ano da vida delas em nome de Jesus. Eu profetizo que o medo não vão fazer com que elas vivam trancadas, inseguras, não, Senhor, mas que a fé farão elas alcançarem lugares altos. Eu oro por homens, mulheres, que talvez a sua casa, a sua família está vivendo abaixo de incredulidade, os céus estão retidos e fechados. Eu profetizo fé para que os céus sejam abertos, para que não haja mais orações negativas, mas orações ousadas, de que essas pessoas são pessoas cheias de fé, que aquela casa é do Senhor, que aquela família é do Senhor, que aquelas finanças são do Senhor e que Satanás não tem poder para agir ali. Por mais que as contas digam ao contrário, por mais que as dívidas digam ao contrário, eu profetizo fé, Senhor. Abre os olhos espirituais, tira toda a incredulidade, Senhor. Eu oro por pessoas que, como eu, têm alguma enfermidade.
e que talvez Satanás tenha insistido em fazê-las viver com medo e com incredulidade, fazê-las viver ouvindo os diagnósticos. Eu repreendo o poder de toda palavra lançada no nome do Senhor Jesus, porque há poder no teu nome. Dê fé, Senhor, dê fé, que agora, através do posicionamento dessas pessoas, portas estejam sendo abertas, que pessoas agora possam se lembrar delas, porque elas estão se posicionando com fé e em fé, Senhor. Não mais dominadas pelo medo. Nós deixamos o medo, deixamos a incredulidade nesse altar, como forma, Senhor, de dizer que nós somos pessoas dependentes do Senhor. Nos ajude a ter fé, nos faça viver o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para a nossa família, o que o Senhor tem para o nosso casamento, o que o Senhor tem para as nossas finanças. Nos faça acreditar, porque liberado já foi, já está liberado no céu, e que seja materializado na terra. Que a nossa fé faça com que aquilo que está no céu venha para a terra, porque é nosso. Talvez só não está conosco ainda, mas já é. Essa casa própria, esse apartamento, esse carro, esse esposo convertido, esse filho convertido, já estão convertidos, já é nosso, só não chegou ainda. Mas que enquanto não chega, que não nos falte fé para acreditar e confiar no Senhor. Eu abençoo essas pessoas, no nome poderoso de Jesus. Que esse ano seja o melhor ano da vida delas, em todas as áreas. Primeiramente pelo Senhor, é óbvio, porque sem ti nada somos e nada temos. E em segundo, pelo nosso posicionamento, porque o Senhor não conta com preguiçosos e medrosos. O Senhor conta com pessoas ousadas, pessoas cheias de fé e de coragem, Senhor. É o que eu oro, peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém.